quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue o Evangelho agora, abra em Mateus capítulo 27, versículo 50. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 50. Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. E em reverência à palavra de Deus, vou pedir a gentileza de todos ficarem de pé, por favor. Acharam? Está escrito o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Amém? Vou reler. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, você sabe o que ele está clamando. Os outros evangelistas dizem que ele falava assim, com muita dificuldade: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E outro diz que ele falou em aramaico, Eli, Eli, que é a mesma coisa. E teve alguém que ouviu e confundiu e disse: olha, ele está chamando por Elias. Aí Jesus está clamando em alta voz. E aí ele morre. E quando Jesus morre na cruz, está escrito aqui no versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então repete comigo, vamos lá. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Amém? Você crê nessa palavra? Crê que isso aconteceu? Então vamos dar uma poderosa salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, glorifique ao Senhor, mas com toda a tua voz, com todo o teu fôlego, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Dá glória, 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 e aplaude. Você que está nos ouvindo pela rádio à distância, no Brasil, ou em Portugal, ou na Ilha da Madeira, ou em Moçambique, ou na Guiné-Bissau, ou em Tomé e Príncipe, ou em Cabo Verde, glorifique a Deus conosco. Dá glória, 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 glória. Todos que estão acompanhando pela internet, onde estiverem, abra a boca, dá glória, glória, glória. Continua, continua. Pai querido, em toda parte, até no trânsito, tem alguém te glorificando e te exaltando agora. Tem alguém dentro do carro, tem alguém dentro de um caminhão, dizendo glória, 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 glória. Ah, Pai, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, derrama a tua virtude, derrama o teu poder. Abençoa cada ouvinte agora. Abençoe, Pai, a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Quando a gente lê isso no Evangelho, e tanto Mateus como Marcos e Lucas narraram esse episódio,
Eles o fizeram de uma maneira tão resumida, que quando nós lemos, nós aqui no século 21, quando nós lemos isso, não diz muita coisa. Mas naquela época falava demais, especialmente Mateus, que era judeu, da tribo de Levi, e ele escreveu a sua parte do Evangelho para convencer os judeus de que Jesus realmente é o Messias. Então, Mateus, quando se dirige para judeus, escreve para judeus, e diz de maneira sucinta, e o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, no momento em que Jesus entregou o Espírito. Aquilo para os ouvintes judeus, para os leitores judeus, dizia muita coisa. Para a gente entender com profundidade o que isso quer dizer, nós precisamos conhecer um pouquinho só da teologia do Antigo Testamento e dos rigores da lei de Moisés que foi dada por Deus para o povo judeu. Então, para você entender qual o significado deste véu que se rasgou no momento em que Jesus expirou, e por que Mateus fez questão de dar esse detalhe, bem como Lucas e Marcos. Então eu vou convidar você, meu querido, minha querida, para ir comigo agora no Antigo Testamento, quando Deus deu as instruções a Moisés para que ele construísse o tabernáculo. Deus deu a planta para Moisés e falou: Moisés, o tabernáculo vai ser assim. E para resumir, haverá no tabernáculo 2 compartimentos em que o povo comum não poderá entrar. E no primeiro compartimento, os sacerdotes, somente sacerdotes, poderão entrar para fazer o serviço diário. Mas haverá um segundo compartimento que os sacerdotes não poderão entrar. Somente o sumo sacerdote poderá entrar ali, e uma vez por ano, e ainda levando nas mãos sangue puro de um cordeiro, oferecido primeiramente pelos pecados do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote peca, e este cordeiro que o sumo sacerdote sacrificará pelos seus próprios pecados, também será sacrificado pelos pecados do povo. E uma vez por ano só, Moisés, é que o sumo sacerdote poderá entrar nesse segundo compartimento, que eu dou o nome de Santo dos Santos. Então Moisés disse: sim, Senhor. E Moisés fez o tabernáculo do jeitinho que Deus mandou. E eu quero que você vá comigo agora no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31. E sempre que você vier a Paz e Vida, traga a palavra de Deus. Além do Evangelho, traga também o Antigo Testamento. E uma caneta para ir tomando nota do que a gente fala, porque o objetivo é que você aprenda a palavra de Deus. Nosso objetivo sempre em todas as igrejas da Paz e Vida é pregar ensinando, ou ensinar pregando. Mas o que nós queremos é transmitir conhecimento. Então, veja só, achou Êxodo capítulo 26, versículo 31. Deus falando assim para Moisés: depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus cochetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo.
E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Ali era o lugar santíssimo. Ninguém podia entrar ali, a não ser o sumo sacerdote, mesmo assim, uma vez por ano, e trazendo nas mãos sangue de um cordeiro perfeito, sacrificado primeiramente pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Quem desrespeitasse isso ia pagar com a vida. Eu quero que você vá comigo aqui no livro de Números. Agora em Números, capítulo 18, versículo 7. Moisés está passando as instruções para os primeiros sacerdotes daquele tabernáculo, que são Arão, seu irmão mais velho, e os sobrinhos de Moisés, isto é, filhos de Arão, porque o sacerdócio será perpétuo, o sacerdócio será transmitido de pai para filho. Então, aqui diz assim: mas tu, Arão, o sumo sacerdote, mas tu, Arão, e teus filhos contigo, guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu. Isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. O estranho que entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, tal estranho morrerá. Então, Deus procurou incutir, tanto em Moisés como Arão e nos seus filhos, o temor de que aquele lugar era tão sagrado que não se podia entrar ali de qualquer jeito. Porém, um dia, 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, sem terem sido mandados, resolveram acender o incenso e entrar por conta própria no lugar santíssimo, no santo dos santos, naquele compartimento que não era grande, media 4,60 por 4,60, não chegava a 5 por 5 metros. Mas eles resolveram entrar. Eu quero que você veja o que aconteceu com eles. Vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 10. Vamos aqui no versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Eles estavam saindo fora da palavra de Deus, criando uma religião humana, com ideias carnais, coisa estranha para Deus. Olha o que diz aqui, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aí foi um grande temor. E eles eram sacerdotes, não eram pecadores ou pessoas comuns. Eles eram sacerdotes, filhos de Arão, filhos do sumo sacerdote, mas entraram ali sem o sangue do cordeiro, e entraram com ideias próprias, com religiosidade. Ah, vamos queimar incenso ao Senhor. Incenso você queima em qualquer lugar, não no lugar santo dos santos, se Deus não mandou. Eles não tinham nada que ter entrado ali, e eles entraram sem sangue nas mãos, sem o sangue do cordeiro. Por isso que eles morreram. E aí criou-se o temor. Ninguém entre lá, hein? Moisés chamou todo mundo e falou: olha, vocês viram o que aconteceu aí? O Nadab e Abiú.
Não entrem lá, nem espiem. Não tentem ver através da cortina, porque quem fizer isso morrerá. Aí criou-se o temor. E esse temor sobreviveu. Tanto que Moisés fez isto no século XV a.C., 1500 anos antes de Cristo. 500 anos depois de Moisés, aproximadamente, Salomão construiu o templo e ele copiou as medidas do tabernáculo. Ele também fez o lugar santo no primeiro compartimento e o véu, aquele véu colorido com as 4 cores, feito de um tecido bem grosso, era uma cortina grossa. Ela era azul, tinha uma parte dela azul, tinha outra parte dela na cor púrpura, tinha outra parte dela na cor carmesim e tinha outra parte dela na cor branca. Salomão copiou tudo. Salomão fez tudo igual. Ele colocou aquele véu enorme e a medida de 4,60 por 4,60, 10 côvados, ele colocou a mesma medida e preparou sacerdotes que se consagraram, se santificaram para fazer esse serviço. Na época de Salomão em diante, e isso vai perdurar, o sacerdote, ele tinha que entrar ali apenas uma vez por ano, levando nas mãos o sangue de um cordeiro perfeito, oferecido primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E como ali era um lugar santo, caso o sacerdote não estivesse com a vida no altar, caso o sacerdote tivesse algum pecado oculto, caso o sacerdote não estivesse com a vida espiritual em dia, caso a oferta que ele estava apresentando, o cordeiro, não fosse realmente perfeito, esse sacerdote corria o risco de morrer. E se ele morresse lá dentro, por qualquer falha, se ele morresse lá dentro, ninguém iria entrar no Santo dos Santos para resgatar o seu cadáver. Então, o que eles faziam? Amarravam na cintura do sacerdote uma corda bem grossa, e o sacerdote entrava ali com vários sinetes amarrados na sua vestimenta. Então, enquanto ele balançava o incenso, lá no Santo dos Santos, os sininhos faziam barulho. Então, do lado de cada véu, ninguém está vendo nada, porque o véu não deixava ver, mas eles escutavam os sininhos, os sinetes fazendo aquele barulho. Então o sacerdote está vivo. Se o sinete parasse, é porque o sacerdote tinha sido fulminado. Aí eles pegavam e puxavam o cadáver pela corda. Era assim. Atrás daquele véu, ninguém podia olhar. O que teria ali? O Santo dos Santos. Tinha ali a Arca da Aliança, com o propiciatório e os querubins. E dentro da Arca da Aliança, a lei, as tábuas da lei, e um pote com o maná, e a vara de Arão que floresceu. Mas ninguém podia ver isto, só se comentava isto. Ninguém podia olhar nem para dentro da arca. Então havia o temor do povo e dos sacerdotes também. Quando o templo de Salomão foi destruído, tempos depois, Esdras e Neemias voltaram do cativeiro e reconstruíram a casa do Senhor, que não tinha a mesma glória do templo de Salomão, mas que era no mesmo local do templo anterior. Então, permaneceu esse temor. Não se entra no Santo dos Santos, tem que haver temor. Não se pode passar pelo véu, esse véu colorido. Não se pode passar dali. Havia esse temor, havia esse respeito. Porém, anos antes de Herodes o Grande, porque Herodes o Grande é o rei que vai pegar aquele templo acanhadinho, tacanho, que Neemias e Esdras conseguiram refazer.
e vai ampliá-lo, embelezá-lo e torná-lo uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Herodes fará isso, porém, antes de Herodes ser empossado, antes daquele templo ser embelezado, quando ainda era o templo simples, um general romano chamado Pompeio Magno, ou Pompeu, é outro nome que a história lhe dá, ele conseguiu capturar Jerusalém, sitiou a cidade e a dominou, capturou Jerusalém. A cidade santa caiu nas mãos do Império Romano, isso antes de Herodes o Grande. E esse general romano, então, ele quer entrar no Santo dos Santos. Apesar de todos de Israel terem sido derrotados, os sacerdotes se levantam contra o Império Romano. Fazem fileira, se colocam na frente e dizem para o general Pompeio: aqui você não pode entrar, você não pode passar este véu. Não, mas eu quero ver o que tem lá dentro. Ali é o lugar sagrado do nosso Deus. Isso é bobagem. Eu quero entrar ali. E os sacerdotes de Israel, os levitas, os religiosos, os ortodoxos, eles entraram num corpo a corpo, eles não tinham armas, mas eles queriam impedir o general Pompeio de entrar no Santo dos Santos. O general Pompeio, com um forte exército do lado, conseguiu manietar, amarrar, imobilizar os sacerdotes, que continuavam gritando, protestando: não entre aí, não entre aí! Aí que aguçou a curiosidade. Deve ter uma coisa muito valiosa lá dentro. O general Pompeio Magno disse: deve ser uma coisa muito boa. Eu vou esclarecer esse mistério agora. Eu vou entrar. E aí o general Pompeio chega no véu e ele abre o véu. Ele abre a cortina. E ele entra naquele compartimento que media 4,60 por 4,60. E ele ficou olhando. Ficou paralisado. Ficou olhando. Ficou mudo. Aí ele sai. Ele vê aqueles sacerdotes enlouquecidos. Ele diz assim: não tem nada lá dentro. Não tem nada ali. Tem um baú. Só. Não tem nada. Esses judeus, ó. Não tem nada ali. Esse general Pompeio não morreu na hora que entrou. Mas Deus não disse que o estranho, se entrasse ali, morreria? Ele vai ter uma guerra em seguida contra a Grécia, e ali na Grécia, né, até com rivalidades entre os outros generais romanos, e ele vai fugir para o Egito, porque ele tinha aliados políticos ali, e o Egito ofereceu asilo para ele, e ele vai para o Egito achando que Ptolomeu XIII irá protegê-lo, e justamente lá os seus aliados o matam. Morreu. Porque estranho nenhum podia chegar ali. Aí Herodes o Grande chegou e embelezou, reformou, ampliou e ficou lindo. Jesus Cristo entrou várias vezes no templo, mas nunca ele entrou no Santo dos Santos. Ele pregava naquele templo, ele pregava no quintal, ele pregava nos pórticos, nas entradas, mas ele nunca entrou no Santo dos Santos. Nunca. E aí, você conhece a história. Jesus Cristo, depois de 3 anos e meio de pregação, finalmente é capturado, julgado, torturado barbaramente, levado ao Monte Calvário e crucificado às 9 horas da manhã. E ali está Jesus.
vazando sangue, não só pelas mãos, pelos pés, pela testa. O seu rosto está deformado, desfigurado de tanto que ele apanhou. Seu corpo todo recortado, como se tivessem passado muitas navalhas na sua carne. A sua pele está revirada e sangra muito. As costas também. Ele está todo torto na cruz. Tosse, respira com dificuldade, tem falta de ar, passa mal, sede. E o sol da Palestina, aquele sol forte, fritando a sua pele que já ardia. E o sangue escorrendo. Ao meio-dia, o sol escurece. Uma escuridão nunca vista antes toma conta da terra. Alguém poderia imaginar, foi um eclipse, coincidência. Não foi eclipse, porque essa escuridão durou do meio-dia às 3 horas da tarde. Nenhum eclipse demora 3 horas. Escuridão total. As pessoas estão sentindo medo agora. Perto das 3 horas da tarde, Jesus faz aquele clamor. Sem forças, sem sangue, sem voz. Levanta aquele rosto desfigurado para o céu, irreconhecível. No meio daquela escuridão, ele olha para o céu, ele vê alguém. E ele fala em hebraico ou aramaico, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, ele morre. No momento em que ele morre, acontece um desses sinais, fora o terremoto, fora outros fenômenos, acontece esse sinal que eles citaram tão brevemente. E o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. O Novo Testamento explica o que aconteceu, teologicamente falando. E eu quero, na palavra, conferir isso com você. Quero que você vá comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Esse capítulo 9 é tão revelador. Você precisa ler esse capítulo inteiro em casa. Eu não posso ler inteiro aqui para você por causa do tempo. Aqui no versículo 6, o escritor da carta aos Hebreus está explicando que no primeiro compartimento, os sacerdotes podiam entrar para fazer o serviço diário. Mas no versículo 7, ele esclarece que no segundo compartimento, quer dizer, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue que nem entrou Nadab e Abiú, não sem sangue, o sacerdote tinha que entrar com o sangue do cordeiro, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ele entrava só uma vez por ano. E aqui no versículo 11, acompanhe comigo o versículo 11. Estou na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A explicação teológica é esta: que quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perfeito, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhuma mancha na sua reputação, sem qualquer tipo de acusação, nem na sua íntima consciência, quando ele se ofereceu como sacrifício vivo para Deus, está escrito que ele, então, assumiu o papel de sumo sacerdote e pela primeira vez ele entrou no Santo dos Santos.
e efetuou por nós uma eterna redenção. A explicação teológica do véu se rasgando é que, com o sacrifício de Jesus, não há mais barreiras entre o pecador e o próprio Deus, porque agora Cristo abriu no meio do véu um caminho vivo, um caminho verdadeiro, um caminho eterno que jamais será substituído. Ele efetuou eterna redenção. Não há mais separação entre a humanidade e Deus, desde que você queira entrar na presença de Deus levando o sangue do Cordeiro. Não de um cordeiro quadrúpede, mas o sangue de Jesus Cristo, que se ofereceu inteiramente por nós. Você tentar entrar na presença de Deus sem o sangue do Cordeiro é tentar fazer o que Nadab e Abiú fizeram. Você vai para o fogo. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Queimaram, porque entraram no Santo dos Santos sem o sangue do Cordeiro. A pessoa quer entrar na presença de Deus sem o sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito, vai restar para ela o fogo. O fogo. Fogo do inferno. Bom, eu estou te explicando as razões teológicas, mas agora eu quero te explicar as razões íntimas desse véu ter sido rasgado. Quando o patriarca Jacó, que tinha 12 filhos, soube que o seu filho José tinha sido devorado por uma besta fera, e lhe mostraram como prova uma túnica colorida, Jacó ficou tão arrasado que ele inaugurou um costume em Israel. Antes dele nunca ninguém tinha feito isso. Nos diz a palavra que Jacó, em pesar pela morte de José, porque ele pensava, ele acreditou na mentira que José estava morto, Jacó rasgou as próprias vestes. Então, a partir de Jacó, todos os pais e mães de Israel, quando perdiam um filho, rasgavam as vestes. Rasgavam. Foi Jacó que inaugurou esse costume. Quando havia a morte de uma pessoa querida, a tristeza era demonstrada rasgando-se as vestes. Jacó não queria ser consolado, porque ele acreditou na mentira de que José estava morto. Agora, vamos voltar para o Monte Calvário. Escuridão total. Jesus agonizando. O Pai está assistindo tudo. E o Pai quis que ele passasse por tudo isso. E estava combinado, desde antes da fundação do mundo, que assim seria. Mas o fato acontecendo ali ao vivo e a cores foi forte demais até para Deus. Mesmo Deus que consegue ver o futuro, que consegue antecipar as coisas, quando ele viu a coisa de verdade acontecendo com Jesus, e ele não fez nada para impedir, Deus, o Pai, foi se enchendo de dor, assistindo aquilo, sem mover um dedo para mudar os acontecimentos. Assistiu tudo o tempo todo. Em nenhum momento ele desamparou Jesus, mas ele não fez nada para socorrer o filho. Em nenhum momento ele se ausentou. Ele ficou ali assistindo tudo. Eu ouço umas barbaridades. Dizem que Deus virou o rosto porque ele não aguentou olhar. Deus aguentou olhar, sim. Ele olhou o tempo todo. Ele não virou o rosto coisa nenhuma. Ele ficou olhando. Ele ficou vendo aquilo.
E foi doloroso demais. Deus não perdeu um único detalhe. Deus não perdeu um único soluço, um único espasmo, um único estremecimento e tremedeira. Deus não perdeu um segundo de todo o sofrimento de Jesus. Deus contemplou tudo e Ele não fez nada. Mas quando Jesus levantou os olhos aos céus, aquele rosto desfigurado, e disse: Pai, por que me desamparaste? E aí ele entrega o Espírito. Quando ele tomba a cabeça, aquele Pai Celestial, ele não aguentou a dor. Ele não aguentou a dor daquele sacrifício. O Pai Celestial, do alto para baixo, ele rasgou a sua veste santa. Ele rasgou de cima para baixo. E aqui na terra, a veste santa de Deus era o véu na frente do Santo dos Santos. Então o véu se rasgou de cima para baixo, porque foi o sofrimento de Deus, foi o desespero do Pai. O Pai se rasgando, abrindo o caminho. É o Cordeiro perfeito, é o sacerdote perfeito. Acabou a separação. Eu nunca vou esquecer isso. Deus se rasgou naquela hora. E esse caminho está aberto hoje, para quem quiser, para quem quiser entrar. E não haverá outro caminho para Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ir ao Pai por Buda? Você está levando fogo estranho. Vai para o inferno, hein? Vai queimar. Ah, imagina que Deus vai jogar a gente no inferno. Aguarde. Ele pôs o Filho no fogo ali por tua causa. Ele pôs o Filho dele para arder por tua causa. E agora você vem com esse papo: não, eu prefiro o Kardec. O Kardec pulou a cruz de Cristo. O Kardec ignorou o sacrifício de Jesus. Vai ler lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Vê se ele fala alguma coisa do sacrifício de Jesus, da eficácia, do poder. Porque o sacrifício de Jesus derruba o kardecismo, acaba com a teoria de Kardec. Porque o Kardec ensina os seus adeptos de que você deve sofrer neste mundo com resignação, amar, perdoar, sofrer, porque na próxima vida você volta, aí elimina mais um pouco de karma, aí elimina mais culpa em uma próxima reencarnação, aí você reencarna outra vez, não se sabe lá quando, elimina mais um pouco de culpa, até que você não precisa mais reencarnar. É isso que o Kardec ensina. Quer dizer, você mesmo vai expiar as suas culpas, Kardec ensina. Mas o que Deus oferece para a humanidade é algo muito maior. Você pode ter sido, nesta vida aqui, o pior ser humano que já existiu no planeta. Mas se você pegar o sangue puro do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e entrar no Santo dos Santos, Deus vai olhar para você e vai dizer: meu filho, minha filha, todos os teus pecados estão perdoados e apagados, e das tuas iniquidades eu não me lembrarei mais, nem agora, nem na vida futura, nem no novo céu e na nova terra. O sacrifício de Jesus acaba com o kardecismo. Por isso que Kardec não vai falar nada disso, porque ele quer que você fique reencarnando. Só que se você crer em Jesus agora e entregar a tua vida para Ele, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado na mesma hora. Você é santificado instantaneamente. Porque quando Deus olha para o sangue que você estiver trazendo, Deus vai olhar e vai falar assim: o sangue desse cordeiro eu aceito. Esse sangue eu conheço. Eu vi cair cada gota desse sangue.
E esse sangue tem poder, porque é o sangue santo do meu Filho Jesus Cristo. Eu nunca vou esquecer o sacrifício que Ele fez. Eu rasguei o véu por causa dele. A fé, a salvação que eu ofereço para a humanidade não é da mente humana, não é da criação de um homem, mas é minha, diz o Senhor. Eu ofereço essa salvação. Por isso que eu fico triste. Nós vivemos numa democracia. Fiquem à vontade para pregar o que quiserem. Tem um maluco aí pregando até que os adeptos têm que carimbar o número 666. E que não é pecado. E está cheio de pessoas que não conhecem as Escrituras, recebendo a tatuagem 666. As pessoas podem acreditar no que quiserem. Toda religião é permitida. Você pode ter a religião que você quiser. Mas Deus não está falando de religião. Deus está falando de salvação. Se você quer ser religioso, tudo bem. Agora, se você quer ser salvo, se você quer entrar no Santo dos Santos, se você quer ver a face de Deus, se você quer viver a vida futura contemplando a formosura do Senhor, então você tem que receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem fizer isso, instantaneamente é salvo. Jacó inaugurou o costume de rasgar as vestes quando um filho morria. Deus fez a mesma coisa, rasgou o véu. Só que Jacó rasgou as vestes acreditando na mentira que José estava morto. Mas José não estava morto. Você pode achar que Jesus está morto, mas é mentira. Não chore por causa dessa mentira. Pelo contrário, alegre-se, porque Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos. Quem falar para você que Jesus está morto, não chore, é mentira, Ele está vivo. Você tem que entregar sua vida para Jesus. Vou pedir toda a igreja que fique de pé, por favor. O país é livre. Quer acreditar em ídolos? Fique à vontade, mas é fogo estranho. O país é livre, quer acreditar em santos e padroeiros? Fique à vontade, mas é fogo estranho para Deus. Quer acreditar em outros mediadores? Fique à vontade. Acredite em quem você quiser, mas é fogo estranho para Deus. Pode acreditar na religião que você quiser, até nessa do 666 aí, mas é fogo estranho para Deus. Conduzem ao inferno, conduzem ao fogo eterno. Só existe um caminho pelo qual o ser humano deve entrar, se ele quiser ser salvo. E esse caminho é único, não admite outras pessoas, não admite adoração a anjos, a santos, não admite adoração aos mortos, nem veneração, como eles falam, como se veneração fosse diferente. Esse caminho é exclusivo. Esse caminho é tão perfeito que ele atravessa o véu do Santo dos Santos. Ele atravessa o véu, te conduz à presença de Deus. E é um caminho tão perfeito que, se você continuar nele, vai dar direitinho num portal enorme, uma gigantesca pérola. É um portal maravilhoso. Aliás, tem 12 portas a Cidade Santa, mas o caminho dá direitinho naquele portal. Aí quando você chega ali, os anjos irão olhar novamente as suas mãos. Se você tiver nas mãos o sangue certo, o sangue do Cordeiro certo, o sangue do Cordeiro perfeito, então está escrito em Apocalipse que você é um bem-aventurado.
Você é uma bem-aventurada, porque vai entrar na cidade santa pelas portas. Você vai entrar na morada eterna de Deus. Vai entrar pelas portas. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o único sangue que te dá acesso livre ao Pai, ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, inclusive a nova Jerusalém celestial. Eu vou terminar fazendo o convite mais importante de toda a sua vida. Esta é a tua hora. É uma hora tão gloriosa que o céu para, e se você disser sim, eu entrego minha vida para Jesus, o próprio Senhor vai abrir o livro da vida e com a sua própria caligrafia Ele vai registrar o teu nome naquele livro sagrado. Olhem todos para mim. Quantos aqui creem no Evangelho e na salvação oferecida por Deus? Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, por favor, vem aqui para frente comigo. Olha que maravilha. Eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito dessa parte. Vamos aplaudir, igreja. Eu gosto demais dessa parte. Essa é a hora em que o sacrifício de Jesus vale a pena. E olha que as pessoas estão chegando e já vão se ajoelhando. Eu vou me ajoelhar também. Vamos aplaudir mais, igreja. E está vindo mais. Você que está conosco aqui hoje, e está vindo mais. Você quer que os seus pecados sejam lavados, purificados? Está vindo. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Por cada vida que é salva, a gente deve se alegrar. Quero chamar você que está assim, pensando: será que eu, que já conheço a palavra, e me afastei, esfriei, pequei, será que eu preciso ir ali também? Eu creio que sim. Porque você vai se reconciliar com o teu Pai. Se você está afastado, afastada, filho pródigo e filha pródiga, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. Você que está sem igreja e você que está afastado, afastada, venha. Não fique no seu lugar não. Essa é a tua hora. É a hora da tua restauração. Isso, venha. O Espírito Santo, ele começa a incomodar. Eu por mim já tinha parado, já tinha terminado, para mim está ótimo, já fiz meu trabalho. Mas o Espírito Santo quer você aqui na frente de joelhos também. O Espírito Santo quer que você saia do seu lugar, para que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Não é só mais este moço não. O Espírito Santo está tocando agora, para eu insistir com você, para você sair e vir aqui. Venha. Isso, venha. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais. Isso, venha, venha. E está vindo mais. O Espírito Santo sabe o que ele fala. Vem, vem, vem. Aqui tem lugar para você. Venha passar através do véu. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais, igreja. Venha. E a dracma perdida dentro de casa? O que Jesus quis dizer com aquilo? São pessoas que não estão no mundo, não se afastaram, mas
igualmente estão perdidas dentro da casa do Pai. Se você tem sentido um vazio, uma falta de fé, de ânimo, ou uma espiritualidade muito baixa, pouco desejo de aprender a palavra, vontade de desistir, de parar, ou se você se sente manquejando, não conseguindo seguir Jesus como se deve, se você está nessa situação, vem colocar a tua vida também aqui na presença de Deus, porque hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E aí você vai participar com a consciência tranquila, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se tem qualquer acusação na tua vida, se há qualquer acusação na tua consciência, pode ser a coisa mais íntima ou secreta, não precisa nos contar. Vem aqui para frente para o sangue de Jesus te purificar. E vamos aplaudir muito, igreja. Vamos aplaudir muito, porque o Senhor Jesus, Ele está interessado nisso, em manter você salvo, em manter você salva. Só tem um jeito de você ser mantido salvo, salva. É purificado, purificada das obras das trevas. E só o sangue de Jesus realiza essa purificação. Se você quer purificação, se tem mais alguém que quer essa purificação, não fica com vergonha não, aproveita e vem para frente porque nós vamos orar. Enquanto alguém está decidindo vir, quero falar com você que está assistindo esta mensagem num DVD que os pregadores do telhado te deram. Alguém te disse, assiste isso aqui, e você quer entregar a vida para Jesus. Então se ajoelhe ao lado do teu televisor. Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe aí também. Você que está nos ouvindo pela rádio, seja em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Creia nisso. Quem está ouvindo pela rádio está longe, distante do Senhor, mas quer voltar para a casa do Pai, se ajoelhe também ao lado do rádio. Você que está ouvindo pela internet em qualquer lugar do mundo, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo o seu veículo em qualquer rua, estrada, avenida, logradouro, você que está ouvindo na garagem da tua casa, pastor, eu não consigo sair do carro enquanto essa mensagem não acabar. Pois bem, não acabou ainda, porque falta você entregar a vida para Jesus. Quer entregar a vida para o Senhor agora? Quer voltar para Jesus agora? Então dentro do teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos orar juntos, com todos que estão de joelhos aqui junto comigo, na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, Brasil. E toda a igreja de pé, estenda a mão direita para a gente orar e abençoar cada vida que está diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, mas ore com fé. Meu Deus e meu Pai, perdoa agora os meus pecados, pelo sangue puro do Cordeiro, o Senhor Jesus. Olha nas minhas mãos, o sangue que eu trago é o sangue dele, o sangue santo, o sacrifício perfeito e definitivo. Eu nunca mais precisarei de outro caminho ou de outra pessoa, porque o Senhor Jesus é suficiente para mim e para toda a humanidade. Meu Pai querido, pelo sacrifício do teu Filho, pelo sangue puro de Jesus, salva-me agora, apaga os meus pecados, retira a minha maldade, transforma o meu caráter, purifica a minha mente, tira toda a culpa, tira todo o remorso, tira todo o trauma, tira todo o medo, tira tudo que me atrapalha, tira todo o vício e me dá agora a tua paz, porque eu declaro diante do Senhor, diante da igreja e diante do inferno, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente
exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.